dentro das artes plásticas, uma investigação mais na linguagem. Então, a cada livro que eu ilustro, ou que eu escrevo e ilustro, eu tento criar uma linguagem que converse com a história, mas que converse por dentro, não só na representação, mas na forma de se fazer. Então, isso é uma coisa. A outra é a busca de referências mesmo. Isso é uma coisa que também faz parte do meu trabalho. Vou te dar um exemplo. Quando eu ilustro um livro de um mito indígena, eu vou atrás, eu pesquiso a arte indígena, o artesanato. Então, eu tento tirar do próprio aquilo que pode me inspirar. Por exemplo, o grafismo indígena. Então, todas essas tapeçarias, os desenhos em vasos, o trabalho em palha, toda essa trama gráfica, né, que é uma obra-prima, né, dos nossos índios brasileiros, eu acabo trazendo isso para a ilustração de alguma forma. Então, isso é digamos assim, é um vício meu, né, é um grande barato que eu tenho de ir atrás das referências, né, iconográficas e de fotográficas ou de artesanato, trazendo isso para invenção na ilustração. Perfeito. Quem conhece o seu trabalho e acompanha aí as suas artes, sabe que você também escreve. Como é essa história? Vamos revelar para os nossos ouvintes. Olha, eu comecei ilustrando, né, nesse mundo da literatura. E, naturalmente, quando você começa a se envolver muito com o texto, você acaba tendo ideias. Aí eu resolvi botar na roda algumas ideias, alguns livros que eu já havia pensado, né, que eu tenho dentro de mim. E o primeiro livro que eu publiquei foi um cordel que eu escrevi que se chama Lampião e Lancelote, que é o encontro do Lampião, né, o nosso Lampião, com o Lancelote da corte do rei Arthur. Agora, escrever e ilustrar acaba sendo uma mistura assim de linguagens. Quando eu escrevo e ilustro, às vezes a imagem nasce antes e depois vem o texto, e às vezes é o contrário. Então acaba sendo uma brincadeira, assim, onde eu acabo tentando fazer uma dança aí entre o texto e a imagem, que é o livro ilustrado, né? Perfeito. Nós estamos conversando com o artista plástico Fernando Villato, também escritor, lançando aí os 4 contos de Machado de Assis, nessas edições muito especiais da Escala Educacional, livros que estão ao alcance do público. Aliás, é bom lembrar aqui, são preços muito acessíveis com uma edição primorosa, não, Fernando? Isso é um aspecto da coleção que eu acho que é bem bacana mesmo. A gente tentou fazer um livro de luxo, né? Um livro que tem uma sofisticação, mas com preço acessível, para que qualquer um possa comprar sem dificuldade. Exatamente, o papel é de qualidade, a capa realmente é muito interessante. Nós vamos revelar o preço de cada exemplar, é R$ 17,90, um preço realmente acessível a quem quer penetrar nesse mundo da literatura de Machado de Assis. Fernando, você está nesse momento no seu estúdio aqui em São Paulo. Exato. Qual a paisagem diante de você? Muitos lápis, tintas nanquim, outro tipo de tinta, aquarelas. O que temos em volta aí para contar aos nossos ouvintes? Olha, eu estou aqui numa cadeira de balanço. Na minha frente tem uma biblioteca de arte, que é a minha fonte aqui grande de inspiração, que são as artes plásticas. Tem uma prateleira enorme aqui de literatura infanto-juvenil, que são os artistas do livro, né, que eu chamo. E aqui atrás de mim tem uma bancadona de uns 3 metros, onde estão todos os meus materiais. Né? Eu tenho pincel, tenho madeiras que eu faço gravuras, tenho muitas tintas, e no final dessa bancada tem uma ferramenta maravilhosa que é um Macintosh, que é um computador onde eu levo tudo isso que passa pela mesa, termina no computador antes de ir para a gráfica. Perfeito. E é fantástico como a informática auxilia demais o artista, não, Fernando? Sem dúvida, viu? Principalmente, Zamit, trabalhando com livros, né, que a minha formação é de gravura, eu trabalho muito com xilogravura. E o livro acaba sendo uma espécie de gravura, né? É uma imagem que é impressa. Então, o meu grande envolvimento aí na literatura é no processo inteiro. Desde o momento que eu concebo a imagem, eu já estou tentando pensar ela na gráfica, como que ela vai sair, que tinta que vai ser usada. Então, acho que esse encontro aí da gravura com a literatura, ela se dá a partir da gráfica mesmo.
Perfeito. Aliás, quem folheia o Lampião e o Lancelot, seu livro, sabe muito bem como é aí o trabalho teu, não? O Lampião foi um dos trabalhos mais experimentais que eu tive na gráfica, porque como o livro é feito com cores especiais, ele é todo impresso em prateado e em cobre, né, que são cores reflexivas, foi um desafio aí de fazer essas cores funcionarem mesmo num livro, o que me obrigou a prazerosamente passar um bom tempo na gráfica ali, experimentando e vendo como fazer as coisas darem certo, né? Perfeito. Fernando Vilela, muito obrigado pela nossa conversa, parabéns pelo seu trabalho e essa coleção de Machado de Assis. São 4 livros, um apólogo, o Espelho, Conto de Escola e Missa do Galo, com as suas belíssimas ilustrações e o texto aí clássico, fabuloso e sempre instigante para o leitor. Muito obrigado pela conversa aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Fernando Vilela. Obrigado a vocês, Amit.